Meu nome é Lucas Cantador, eu sou hematologista da Unesp, em Botucatu. Atuo na área assistencial com pacientes hematológicos. Quero discutir um pouquinho a respeito de estudos de mundo real, dados de mundo real e estudos chamados de estudos pragmáticos. Nós somos acostumados a analisar dados de novas tecnologias, novas drogas, baseados em estudos que são chamados de estudos explanatórios. Esses estudos eles têm uma grande validade interna, porque são feitos em ambientes controlados, com uma população estrita, específica, triada de acordo com critérios de inclusão e exclusão, dando condições ideais para que essa nova droga ou essa nova tecnologia seja testada no máximo de sua capacidade em termos de sua eficácia. Esses estudos explanatórios são os estudos mais comumente inclusos são chamados de estudos fase 2 e fase 3. Porém, após a aprovação dessa nova tecnologia e essa nova droga, nós temos então a inclusão dessa nova droga no cenário clínico de mundo real, que é aquele cenário do paciente que está sendo assistido pelo seu médico em qualquer região. A aplicabilidade dessa droga no cenário de mundo real, ela permite que façamos avaliações que transcendem os estudos fase 3, que geralmente são aqueles utilizados como forma de utilizados pelos mecanismos regulatórios para que a droga seja aprovada. A partir do momento em que o paciente está no cenário de mundo real, nós podemos então avaliar a eficácia dessa droga aplicada no paciente real. Então, podemos avaliar a sua efetividade no cenário clínico onde tratamos o nosso paciente. A avaliação de efetividade ela é feita através de dados, onde nós podemos fazer análises retrospectivas ou então análises prospectivas baseadas em pacientes de mundo real, de clínicas em qualquer lugar que não seja um ambiente controlado. Então, os estudos de mundo real, eles começam com estudos observacionais, bancos de dados, mas eles também podem ser conduzidos através de estudos com desenhos prospectivos. E aí, então, chamamos esses estudos com desenhos prospectivos de estudos pragmáticos. Os estudos de mundo real, eles têm uma diferença quando comparados aos estudos explanatórios, fase 2 e fase 3, que é o fato de terem uma validade externa muito grande, com critérios de inclusão e exclusão muito mais amplos, fazendo com que os pacientes que realmente representam aquela população doente que é mais comumente atendida nas clínicas, possa ser tratada e avaliado o resultado, a aplicabilidade daquela droga neste cenário. Então, quando comparamos os estudos explanatórios com os estudos pragmáticos de mundo real, nós temos a diferença de que o estudo explanatório ele quer explorar o potencial máximo da droga. O estudo pragmático, o dado de mundo real, ele quer explorar o efeito dessa droga na população real, a efetividade dessa droga. Um exemplo que eu costumo sempre utilizar é, se eu quero testar a potência de uma Ferrari, eu vou testar ela no autódromo. Agora, se eu pego essa Ferrari e coloco ela na rua da minha cidade aqui do interior de São Paulo, eu vou testar a efetividade de utilizar essa Ferrari no meu dia a dia. Então, basicamente, esse é o conceito de um dado de mundo real. Quando aplicamos esse conceito em mieloma múltiplo, os resultados eles são muito interessantes. E esse dado de mundo real ele deve ser levado em consideração com a máxima seriedade. Na verdade, é a evidência científica mais clara e confiável para se utilizar para mudança de standard of care ou para a escolha de um tratamento, seja na primeira linha ou seja no caso refratário. Estudos em mieloma múltiplo utilizando bancos de dados de pacientes de países da Europa e dos Estados Unidos também, evidenciou que até 40% dos pacientes com mieloma múltiplo não teriam critério de inclusão nos estudos clínicos explanatórios de fase 3 que são utilizados para pautar tratamento. Ou seja, esses pacientes de mundo real, eles não representam aqueles que foram tratados nestes estudos explanatórios. E
em consequência disso, a sobrevida desse paciente acaba sendo pior do que o dos pacientes tratados nos estudos clínicos. Um outro fator de extrema importância e já sabidamente comprovado por outros estudos é o fato de que em mieloma múltiplo, quanto mais tempo de exposição ao tratamento, melhores são os desfechos finais desses pacientes. Portanto, aquele paciente que tolera muito bem um tratamento e consegue, portanto, mantê-lo por um tempo adequado, ele vai se beneficiar mais do que aquele paciente que de fato não tolera. E a tolerabilidade ao tratamento é outro fator de grande importância nos estudos de mundo real, porque muitas vezes, por mais que os estudos explanatórios façam análises chamadas de análises por intenção de tratar, onde avaliam todos os pacientes que foram intencionalmente randomizados para cada braço, os estudos de mundo real conseguem avaliar isso com muito mais clareza, no sentido de que aquele paciente que eventualmente tem um grau de toxicidade maior e não tolera o medicamento, vai acabar não utilizando pelo tempo adequado e não vai servir como uma amostra representativa para aquele estudo que foi um estudo de um ambiente fechado e controlado, que foi o estudo explanatório. Então, muitas vezes, alguns esquemas de tratamento que em estudos explanatórios não demonstram tanta eficácia quando comparado a outros, podem eventualmente ser menos tóxicos e mais toleráveis para que o paciente do mundo real consiga usar por mais tempo. E, portanto, se beneficiar mais até do que o estudo explanatório mostrou. Portanto, a análise de mundo real, ela deve ser fundamentalmente utilizada e avaliada criticamente para a escolha do tratamento do mieloma múltiplo. Eu recomendo fortemente um estudo publicado no Blood Cancer Journal em 2018, onde é feita uma dissecação de como se analisar os dados de mundo real em mieloma múltiplo. Estudo esse cuja referência provavelmente vocês vão estar vendo na tela.